Para se criar personagens, você não pode ficar preso a linhas. E também, de uma certa forma, você tem que imaginar o que você está fazendo com as particularidades que cada personagem tem. Exemplo, eu vou fazer aqui um sapo e logo a gente lembra o sapo com aquele papão, não é? Então já começo a dar início aqui a pensar nisso e já coloco um papão aqui e já desenho também os olhos de uma certa forma um pouco exagerados, não é? Com isso a gente já tem uma ideia do nosso trabalho. Feito isso, a gente vai já trabalhar a boca do sapo e já começa a definir melhor o nosso desenho. A gente não pode querer ajeitar o desenho todo de cara. A gente vai esboçar o desenho e à medida em que a gente vai ficando satisfeito com esse esboço, aí sim a gente vai ajeitando, né, o trabalho. Então a gente está trabalhando aqui criação de personagens de uma maneira bem fácil de se iniciar o nosso desenho. O esfumado no desenho ele é bom porque ele carrega o grafite de um lado para o outro e isso vai fazendo com que a gente ganhe tempo, né? E o desenho vai ficando mais harmonioso também com esse grafite sendo jogado de um lado para o outro. Mas como a gente está trabalhando com criação, uma coisa muito importante é não ficar preso a linhas, tá? Você deve trabalhar esfumando. E se tu não ficar satisfeito, você para e começa de novo. Não pode ficar preso a lápis e a linhas e borracha não, tá? Um bom sombreamento vai enriquecer bastante, né, o nosso desenho. Assim também como um bom contraste entre o claro e o escuro. E esse contraste ele é adquirido à medida em que a gente trabalha aquelas áreas mais escuras com um grafite mais preto.
Então a identidade do personagem, aqui no caso o sapo, eu vou buscando, não é, aquelas características que mais se acentuam no sapo verdadeiro e trago aqui para o meu personagem. Aquelas características vou colocando aqui, não é? Para que a pessoa que vê sinta-se familiarizado, ainda que com a animação, mas com o personagem real, não é? Ou seja, o ser real do sapo. Devemos nos basear de um personagem criado, se nós queremos fazer, não é, um personagem que seja aproveitado no mesmo projeto desse personagem que nós criamos. Nós temos que trazer algumas características desse personagem para um próximo personagem. Eu vou criar um outro sapinho aqui, mas agora com o biotipo um pouco diferente, não é? Mas sempre trazendo alguns detalhes baseados nesse personagem para familiarizar o personagem com o outro. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, a gente não vai ficar preso a linhas, tá? Porque isso atrapalha muito, a execução, né, do desenho. Se a gente fica muito preso a linhas, a gente acaba engessando o nosso processo criativo. Desde o momento em que a gente fica livre para soltar as linhas, o processo criativo ele flui melhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas no início do desenho, quando comecei a fazer aqui, eu comecei a fazer muito em linhas e a gente fica, de uma certa forma, preso demais. E isso atrapalha muito, tá? A execução do trabalho. Então a gente tem dois personagens que podem ser aproveitados numa charge, num quadrinho, né? Vamos lá, vamos criar mais um personagem aqui nessa mesma linha de desenho, tá? Interessante é a gente soltar, né, os traços para que a fluidez do processo criativo seja bem presente. Sair um pouco da linha desses outros personagens aqui, então estou acertando aqui agora esse personagem para que ele fique mais familiar com os demais personagens já criados, tá? O importante também é um bom esfumado, né, para a gente carregar ali o grafite de um lado para o outro e a gente conseguir assim visualizar melhor o trabalho executado. Bom, acho que já deu para você pegar um pouco, não é, da questão de criação de personagens, né, na harmonia entre eles,
que deve ser feito, o que não deve ser feito para a criação de personagens que estejam harmoniosos um para com o outro. Bom, pessoal, abraços e até a próxima.